Confira a sua sintonia. Confira a sua sintonia. ZYD 515, operando em 93,7 MHz. Um show de rádio. 93 FM, Mossoró, Rio Grande do Norte. Papo de sábado. Na 93 FM, Papo de Sábado. Apresentação: Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele. Muito bem, boa tarde aos ouvintes da 93. Estamos começando mais um Papo de Sábado, hoje numa versão meio que resumida, né? Eu tava confundindo, Gregório, se era o primeiro programa do ano, mas não, né? A gente já apresentou lá em Tibau e teve também o da semana passada, ou retrasada, que vocês também apresentaram de lá, né? Quem tava de férias era você, boa tarde. Não estava de férias, eu só não fui pra Tibau no último. Boa tarde, Adams, Mancini, Heriberto. Hoje a gente hoje aqui no estúdio tá com a versão reduzida do Papo de Sábado, só tá eu e Adams do time Mas tem oficial. muito conteúdo hoje, puxa aí, Lúcio. Mas hoje aqui nos estúdios da 93 a gente tá recebendo, eu considero ela uma das maiores jornalistas de Mossoró. Ela tá aqui revirando os olhos dizendo que não é, mas eu acho que é. A gente tá recebendo aqui nos estúdios da 93 hoje aqui a oportunidade de conversar e aprender um pouco com Lúcia Rocha, que é um grande patrimônio daqui de Mossoró, que a gente vai falar um pouquinho de Tibau, mas acho que a gente também pode falar um pouquinho de Mossoró. Tem muito assunto pra falar, né, Lúcia? Seja bem-vinda a 93, é uma satisfação ter você aqui. Eu lhe conheço desde quando eu era criança. Você nem sabia quem eu era, mas eu sempre acompanhava, eu lia nos jornais, Lúcia Rocha tá fazendo curso, tá fazendo aquilo. Eu tinha um sonho de fazer na época, mas não podia. Mas, enfim, era de menor. Era de menor. Mas tá aí as voltas que o mundo deu, eu tô tendo a oportunidade de lhe receber aqui com uma grande satisfação e com muito orgulhoso de ter essa oportunidade de estar aqui com você, que eu considero uma excelente profissional. Boa tarde. 93, Conselho de Resistência, boa tarde, Carlos Gregório, Carlos Adams, cheio de Carlos aqui. O Mancini, que acabei de conhecer. Esse aí não é Carlos, é Wilson. Mas é Mancini e Heriberto. Então, boa tarde. Muito obrigada pelas palavras. Exatamente. A Lúcia está aqui para falar sobre Tibau, né? A gente combinou nessa época de verão, né? Ainda está no verão, né? Época de veraneio. Muita gente ainda está na cidade praia, desfrutando lá das areias, das águas claras, tranquilas de Tibau, né, Gregório? Muita gente. Inclusive, Tibau. Larissa Gabriela ainda tá lá, ela Larissa resiste queria que a gente fosse pra Tibau, né? hoje. Larissa, a gente foi 2 semanas seguidas pra Tibau. Será que você não pode vir pelo menos hoje pra Mossoró? Ela disse que não queria, porque ela tava em Tibau. Exatamente. E só vem segunda-feira. Ela resiste aí a ideia, mas inclusive, vamos conversar pra saber se ela deve permanecer ou não depois de uma atitude ríspida como essa, né? levar pro conselho, né? Bom, mas é isso, hoje a gente tá aqui para falar sobre Tibau, né, como o Gregório falou, para falar também sobre Mossoró, a história de Mossoró, que eu acho uma história bem marcante, bem envolvente, né, eu não sei se Gregório tem ou já teve a oportunidade de desbravar um pouquinho da história local, né, saindo também daqueles clichês que a gente estuda, né, enfim, no colégio, da Capela de Santa Luzia, dos fundadores, enfim, conhecendo a história mais a fundo, né? Porque é importante a gente conhecer a história para pensar, analisar melhor o presente e repensar, planejar melhor o futuro. Mas as pessoas que talvez estejam ouvindo o programa vão se perguntar por que é que eles vão falar de história de Mossoró, de Tibau com Lúcia. Eu vou explicar. Lúcia lançou um livro. O livro tá aqui? Já tem 3 anos já o livro. Tem 3 anos que Lúcia lançou um livro chamado Tibau de Todos os Tempos. Foi em agosto de 2016 o lançamento desse livro. E através desse livro ela conta um pouco da história do verão de Tibau, da própria cidade de Tibau em si. Então, como a gente tá em janeiro, a gente não tem como deixar de falar de Tibau, porque eu acho que muita gente tá ouvindo o programa de lá. Então ela tá aqui hoje para falar desse livro. E por que é que Lúcia vai falar um pouquinho da história de Mossoró? Lúcia participa ativamente de um grupo no Facebook. Qual é o nome do grupo, Lúcia? Relembrando Mossoró. Relembrando Mossoró. E acho que muita gente de Mossoró tem quantos participantes hoje? Mais de 100 mil. Mais de 100 mil participantes. Lúcia, o que eu acho mais legal no Relembrando Mossoró, eu sempre tô assistindo, sempre tô acompanhando, sempre tô assistindo. E o mais bacana do Relembrando, na minha opinião, são as pessoas que não moram em Mossoró, que tipo assim, saíram de Mossoró há 20, 30 anos e que através do grupo, poxa, ainda existe isso, como é que tá isso? E fulano, vale, eu lembro da minha época. Esses dias eu peguei lá no Relembrando Mossoró uma imagem de Tarcísio Maia com a esposa, e vinham alguns depoimentos de algumas pessoas que tinha um rapaz lá que falou, eu era o motorista dele, tantas coisas assim legais que acrescentam e que a gente tem a oportunidade de reviver, né? Acho que essa nostalgia é legal, acho que a gente reverenciar o passado ajuda a gente também a entender o presente, a pensar no futuro, então acho que mais do que nunca valorizar o passado é de extrema importância. Vamos começar então por Tibau e depois a gente chega por Mossoró, né? Pode ser assim, Gregório?
Pois não. Por que Tibau? Esse livro. Quando eu, em 2009, fui morar em Tibau, aliás, quando eu cheguei em 2003, eu fui morar em Tibau e o doutor Milton me tirou de lá para fazer, ajudar a montar a estrutura da TCM, preparar os profissionais, criar grade de programação, e nisso surgiu o Mossoró Todos os Tempos, né? Que fui ficando, em 2009, não. Chegou a minha vez de... Então, eu cheguei a produzir 124 programas, Mossoró Todos os Tempos. E fui para aquele sonho anterior, de coisa de juventude, dar um tempo em Tibau, o clima, né? Quando eu chego em Tibau, e me dou de cara com muita gente, sim, de 80, 90 anos, contando histórias fantásticas de Tibau. Falei, pô, Mossoró já tem muitos livros, não tem história de Tibau. Os poucos livros que tem em Tibau, na época eu acho que só tinha um, de Milton Guedes. Hoje Milton Guedes deve ter 2 ou 3 no total. Milton Guedes é um natalense, que é secretário de turismo de Tibau. Ele foi secretário em todas as gestões, de todos os prefeitos. É a pessoa que foi fazer a campanha lá em Natal, na Assembleia Legislativa, para Tibau se emancipar. E Milton Guedes tinha um livro quando eu fui morar em Tibau. Era um livro que saiu muito poucos exemplares, eu só consegui um exemplar pro final. Então eu criei um programa na FM lá. O mês que eu cheguei em Tibau foi inaugurada a FM comunitária, FM Tibau. Me apresentei lá, de Nazareno, o chefe de gabinete da prefeitura, e deu certo. Ele disse, Lúcia, fica à vontade, me ajuda a tocar isso aqui, preparar as pessoas. Eu criei um programa Tibau de todos os tempos. Aqui eu tinha criado um Mossoró Todos os Tempos na TV, lá, por que não, Tibau Todos os Tempos? E comecei a levar esses idosos de Tibau para contar as histórias. De repente, você imagine, nunca na cidade tinha FM, de repente uma FM, e você vê Tidó, que todo mundo podia passar nas luzes de Tibau, mas não sabia por que é Tidó, o que Tidó tinha feito da vida, nos primeiros pescadores. E aí eu descobri, através de pessoas como Tidó, que na Segunda Guerra Mundial, Tibau também serviu de trincheira, vamos dizer assim, para navios, né? Então, em Tibau montaram um quartel, isso não tem livro nenhum, não tem jornal nenhum. E eu fui entrevistar essas pessoas daquela idade e que presenciaram e que viram crianças na época. Inclusive, um deles, que está aí no livro, ele disse que estava em cima da Pedra do Chapéu quando viu de longe um navio, um barco grande, a vela quebrada, né? Ele correu lá na vila, chamar pescadores que foram lá de jangada, rebocaram esse barco. Eram espanhóis que estavam em alto mar, na guerra, perdidos, não sabiam nem onde ele estava. Tinha alguns meses que estavam com fome. Estavam à deriva, né? Estavam à deriva. Isso, a emancipação de Tibau, não sei nem se você falou aqui, eu estava aqui perdido respondendo no WhatsApp. 1995. Mas a origem de Tibau é de que ano, Lúcia? Não, Tibau, só para você ter ideia, a primeira coisa que eu encontrei escrita sobre Tibau para colocar no livro, porque esse primeiro volume do Tibau Todos os Tempos são textos que eu fui pesquisar e achei a Tibau dita para os antigos. Não adiantava eu começar esse livro contando hoje a história de Tidó, por exemplo, né? Então, as entrevistas que eu fiz com as pessoas que estão vivas vão sair no segundo volume, mas esse aqui, eu li mais de 300 livros da Fundação Vantan Rosado para encontrar textos para cá. Então, em 1810, Harry Costa, que é o nome de rua em Mossoró, até agora há pouco admirou esse nome, ele estava fazendo uma pesquisa na costa brasileira. Ele veio de Recife com um monte tudo de cavalo, com um desbravador, ele era um inglês, e veio pesquisar sobre a costa brasileira. Passou em Mossoró, aqui em Mossoró teve um problema que a polícia quis tomar o passaporte dele, eles brigaram com a polícia, está no livro da história de Mossoró. E quando eles estavam passando por Tibau para ir para Fortaleza, então eles pararam lá e chamou a atenção de Harry Costa aquela areia colorida. E ele escreveu um texto sobre aquela areia colorida. Esse texto foi publicado em 1816 em Londres, quando ele voltou lá. Então foi assim, a coisa mais antiga que eu achei de Tibau. Inclusive diz que o nome Tibau é uma variação, né? Que significa, na verdade, areias coloridas, né? Entre dois rios. Tanto que em Tibau do Sul e Tibau aqui é entre dois rios. Foi Cascudo que achou essa denominação. E foi Cascudo que achou esse texto em Londres, de 1816. Então você me diz, desde quando existe Tibau? Desde sempre. Em 1816 já era Tibau, porque ele fala choupanas e fazendas lá em Tibau. Então, só para a gente fazer aqui esse registro, Tibau significa entre dois rios, não é isso?
E a característica maior de Tibau, né, eram, né, as areias coloridas, né? Mas você vê as coisas como são. Vantan, falando sobre as garrafas de areia colorida, em 1951, teve umas pessoas do Rio de Janeiro, que eram do governo federal, e Vantan levou esse povo, estava numa caravana lá pro Tibau, e um deles viu uma mulher confeccionando areia colorida na garrafa, que foi Belisa. Ele falou para Vantan, desde quando existe isso? Existe em outras cidades? Aí Vantan foi pesquisar, e foi aí que começaram a valorizar aquele artesanato, porque tudo começou com Belisa de Jesus, já é falecida. Você está entendendo? Então, assim, precisa alguém de fora despertar, né? Às vezes você tem uma coisa aqui de lado e nem valoriza. Então, assim, esse livro de Tibau, esse primeiro volume do livro de Tibau, são 80, fui pesquisar, 80 fotos em preto e branco, antigas, muitas fotos de Manelito. A foto mais antiga que eu consegui de Tibau foi de 1930, é uma foto onde aparece a família Rosado, e naquela época, disse que naquela época aqui em Mossoró, quando as pessoas morriam, a família ia passar o luto em Tibau. Eu encontrei foto de todo mundo de roupa preta. Nessa foto que está aqui, a foto mais antiga que eu consegui para o livro. Manuelito veio morar em Mossoró em 32, então essa foto não é de Manuelito. E tem um garoto de 10 anos de idade que quem cedeu essa foto foi o doutor Hernani Rosado, que morava em Natal e faleceu, e a mãe dele aparece na foto. Ele acha que esse garoto é Vantan, porque o pai dele, quando morreu, ele tinha 10 anos. E ele acha que essa foto foi quando Jerônimo Rosado morreu e foram para Tibau. A família foi. Os homens de manga comprida, de calça comprida, as moças de vestido e com cinto se bronzeando, como você vê aqui. Exatamente, pegando aquele sol. Pegando o sol lá em Tibau. Vamos trazer aqui algumas características de Tibau. Ó. Tibau foi emancipada em 1995, né? Eu acho que dezembro de 95, só não me lembro o dia. 22 de dezembro de 1995. Antes de ser município, era comunidade, sítio de Grossos, né? Era uma, vamos dizer assim, um vilarejo de Grossos, né? Pertencente a Grossos. Muita gente confunde pensa que Tibau já foi município de Mossoró. Não, né? Sempre foi ali, teve aquela característica de ser, enfim, era de Grossos. Isso. Era de Grossos. Fica entre Mossoró e Tibau. E pertenceu até dezembro de 95, quando foi emancipada aí, virou cidade do Rio Grande do Norte. Agora, muita gente não sabe que teve também um período, logo no início do século XX, 1901, 4, sei lá por aí, que teve também um movimento chamado a Questão Grossos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o governador do Ceará na época, Gregório, ele anexou essas terras de Tibau, Grossos e Areia Branca ao território do Ceará, sabe? Se queixando aí, enfim, alegando algumas considerações. E na época o governador do Rio Grande do Norte, não sei se era Pedro Velho ou se era Alberto Maranhão, ele questionou isso, foi à justiça, tal, então ele chamou inclusive o grande jurista, né, o renome nacional, que era o Rui Barbosa, para defender a causa do Rio Grande do Norte. E no final deu certo, né? A justiça deu ganho de causa e essas terras voltaram a pertencer ao estado do Rio Grande do Norte. Esse movimento todo ficou chamado como Questão Grossos, né? Então, por um período, essa região Tibau, Grossos e Areia Branca pertenceu ao Ceará. Eu aprendi muito da história da RN com Thales Augusto, professor de história. Não sei se vocês conhecem, professor Thales. Sim. Professor do IFRN. Hoje, professor do IFRN. Acredito que ele ensina no IF de Ele já escreveu uma história. Eu não sei se ele já veio para Mossoró, mas ele já escreveu um livro. Não sei se faz tanto tempo que eu estudei a história da RN, mas eu não lembro desse fato especificamente dessa questão Grossos, mas que legal. Eu achava que Tibau era município de Mossoró, assim, na minha cabeça. Quando a gente era criança, todo mundo achava isso. Eu ainda sou novo, né? Ainda sou um pouco criança, e talvez... Mas tinha isso, enfim. Tibau, por um período, pertenceu ao Ceará, né? Tibau, Grossos e Areia Branca, e graças aí à intervenção, né? Aos conhecimentos do Rui Barbosa, inclusive hoje no estado tem um nome de um município chamado Rui Barbosa, que é justamente em homenagem a isso. Em Tibau tem uma escola estadual Rui Barbosa também, né? Em homenagem a ele por causa disso. As pessoas de Tibau sabem, né? O aluno sabe porque ele já sabe. Agora, assim, uma coisa interessante, eu em Tibau fiz livro sobre Tibau para as pessoas de Mossoró. Vamos dizer assim, porque nem o prefeito de Tibau comprou o livro, só para você ter ideia. Nem a secretária da Educação também comprou o livro. Ela acha que nas escolas de Tibau não precisa ter o livro, a não ser que eu cedesse, enfim. Então, graças a Deus, foi muito bem recebido pela população de Mossoró. Eu fui a Natal lançar, muita gente de Mossoró, que mora em Natal, foi comprar o livro no lançamento. Então, uma coisa bem interessante que é deste livro, são assim, eu pego um livro da coleção mossorense qualquer. O cara é médico, o cara está escrevendo diversos assuntos. Aí eu encontro um texto sobre Tibau.
Aquele livro nunca mais vai ser relançado. Muita gente, porque um livro em Mossoró, o Gregório, é um absurdo. Mossoró tem quase 300 mil habitantes. Mas se você lançar um livro com mais de 300 livros, você não vai vender, não. Se só vende no máximo 300 livros. 300 livros é 0,001% da população de Mossoró. Você está entendendo? Então, o que é que eu fiz? Esse médico, como eu falei agora, que foi Dr. Raul Fernandes, filho de Rodolfo Fernandes, que quando o Lampião entrou em Mossoró, ele tinha 19 anos, já era estudante de medicina. Então, no livro dele, tem um texto lá, Perdido sobre Tibau, que foi a primeira vez que ele foi a Tibau quando tinha 12 anos de idade. Ele descreve com riqueza de detalhe essa viagem em carro de boi. O pai era um homem rico, mas não tinha estrada Tibau. Era 24 horas de viagem. Sair de Mossoró, por sair de Mossoró para veranear em Tibau, e era 24 horas, dormia, pernoitava em alguma fazenda lá. Incrível, né? E aí Eliseu Viana chega em Mossoró em 1914, em 15 foi o primeiro verão dele aqui, seu Rosado convida ele para passar uma temporada lá, ele vai com a família em carro de boi, volta em carro de boi, escreve um texto belíssimo, publicado no Mossoroense, assim, se eu não fosse catar esses textos, estariam perdidos aí. Garimpar, né? Tudo isso? Garimpar, exatamente. Então, esses estudos que eu fiz, eu cheguei aos 4 primeiros veranistas de Tibau em 1890. Os 4 primeiros veranistas de Mossoró. Da região que iam para Tibau. Porque o primeiro foi Manuel Martins Vera, ele era de Campo Grande, era um líder político lá, então a filha dele casou-se com Almeida Castro, que todo mundo sabe, o Almeida Castro foi o primeiro médico que teve em Mossoró, ele não era natural de Mossoró, era do Ceará, mas ele foi o primeiro médico em Mossoró, então uma filha de Manuel Vera casou com ele passou a ser o segundo veranista. O terceiro veranista já foi seu Rosado, que o Almeida Castro convidou o seu Rosado para vir para Mossoró, né? E em sociedade eles abriram a farmácia, e aí seu Rosado passa a ser o terceiro veranista. O quarto veranista é outro genro de Manuel Vera. Mas tudo do lado do Ceará, porque tinha acesso ao mar. Do lado de cá era tudo morro, da Pedra do Chapéu para cá era tudo morro. Então lá eles tinham sítios. A gente está falando de 1890. Ainda no final do século XIX. Ou seja, quando Tibau era bem primitiva mesmo. Não tinha estrada nenhuma. O primeiro carro que chegou em Tibau foi em 1917, com Delfino Freire, que na época era um dos comerciantes mais ricos de Mossoró. Ele levou uma amiga, o amigo ia abrir na estrada, pegava um facão, não dá para passar aqui, corta. Você está entendendo como são? Quando alguém falecia, algum moçorense veranista falecia lá, o corpo era trazido numa rede, com um pau, aí vinha um trabalhador na frente e outro atrás. Eram 12 horas de viagem, como até hoje, quem for a Mossoró Tibau, são 12 horas de viagem. Sai curiosidades, gente, né? Sai gente daqui, às vezes, de meia-noite, da catedral, e chega em Tibau meio-dia do outro dia. Acontece? Eu já vi isso, eu estando lá, morando lá. Foi todo mundo na casa esperar, porque a pessoa saiu daqui de Mossoró de meia-noite, até eu brinquei assim, porque ele não saiu 6 horas da noite do Termo, por exemplo, já ia ganhar muito, né? Porque... Adiantava a viagem. E diminuía acho que uns 40 minutos de caminhada. Pois é, 9 horas da manhã, ele disse que chegou na Gangorra. Essa pessoa, até fui lá, fiquei esperando na casa. É 12 horas, quem sai de Mossoró a pé para Tibau são 12 horas. Nem isso eu sabia, viu? Tá vendo aí, agora? Nem isso eu sabia. Arrisca fazer algum dia esse trajeto a pé? Eu já fui de Mossoró para Tibau de bicicleta. Outro dia, Pedrinho da Flama, eu acho que foi no Relembrando Mossoró, ele falou que antigamente ele ia de bicicleta para Tibau, ele não tinha dinheiro para ir de... Eu fui de bicicleta já para Tibau. Mas não foi por causa de dinheiro, não. Não, é porque eu tava pedalando na época. Mas Quantas já horas, você lembra? Não lembro, Lúcia, faz um tempinho, já preciso voltar a essa vida fitness da bicicleta. Na verdade, eu fui para Tibau, teve 2 oportunidades de ir para Tibau de bicicleta. Uma dessas oportunidades eu nunca esqueço, eu tava indo para Tibau. Quando tava mais ou menos ali no Café Santa Clara, eu fui de bicicleta e pedi para um amigo ir levando meu carro. Quando tava no Café Santa Clara, meu amigo me liga e diz: bati no seu carro. E aí, volta Para me chegar no Café Santa Clara... Foi acho assim 1h30. Agora para mim voltar do Café Santa Clara até a Praça dos Esportes, que foi mais ou menos naquela região, acho que eu não terei em 15 minutos. Eu nunca esqueço essa história de bicicleta para Tibau. Mas já passei por essa situação e me lembro demais. Muita gente, pessoal, hoje, inclusive teve uma corrida, acho que foi no domingo passado. A Volta do Sol, Volta do Sol nascente. Um revezamento, né, entre corredores, Isso. pessoas que saíram de Mossoró. Vários conhecidos meus, mandar até um abraço para ela, Larissa Maciel, grande jornalista aqui de Mossoró. Do destaque no esporte, né? Que ela tá fazendo um bom trabalho nessa área de jornalismo esportivo e acompanho tudo pelos stories dela, mas vi que ela estava lá nesse desafio, várias pessoas participando disso, que bacana. Exatamente, muita gente participando mesmo, né? Fazendo esse trajeto, essa corrida Mossoró-Tibau. Não só de bicicleta, muita gente correndo, tem a questão também agora dos jipeiros, né? O pessoal lá sim. Como é que chama? Dos aventureiros, não, tem um nome específico lá para fazer essa espécie de rally, né? Mas é isso, vamos de música então, Heriberto? Volta já. Dá uma pausa, daqui a pouco a gente volta.
Papo de Sábado. Na 93 FM, Papo de Sábado. Apresentação: Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele. Vamos lá, de volta aqui com o nosso Papo de Sábado. Hoje é que dia, Heriberto? 25, né? 25 de janeiro, último sábado do primeiro mês do ano, né? E janeiro já tá indo embora, né? Um dia desses a gente já tava comemorando aqui o Réveillon, a chegada de 2020, o primeiro mês já tá, enfim, caminhando aí já para o seu desfecho, né? Inclusive hoje é o aniversário da nossa, aliás, da mãe da entrevistada, né? Mandar aqui um abraço pra dona Inalda Cabral, né, Lúcia? Hoje completando 90
3 anos. 93? É porque ela foi registrada em 1925, mas ela nasceu em 27, no ano de Lampião. Muito bem, então fazendo aqui o registro, mandando os parabéns lá pra Dona Inalda. Tá nos Dona Inalda que tá ouvindo, né? Dona Inalda que tem uma lucidez, ainda tem uma memória, enfim, invejável, né? Inclusive, Dona Inalda tem uma história bem interessante aqui em Mossoró, passou por vários cargos, né, Lúcia? Foi. Chefe do NURE. O NURE era o que? Era o Núcleo de Educação. De Educação. Pronto. NURE era Núcleo Regional de Educação. Hoje é direto. Pois é, mandar aqui então os nossos registros, nossos votos aí de felicitações para Dona Inalda. É uma grande leitora, lê demais, olha, é incrível. Mas vamos aí, parabéns, Dona Inalda, um grande abraço para a senhora. Vamos voltar então para falar de Tibau? Né? Vamos. Antes de falar de Tibau, Lúcia estava falando que ela estava ouvindo o programa, mas também pode assistir. O programa está sendo transmitido ao vivo pela nossa TV, na TCM nos canais 15, 16.6 ou 24, na Brisanet no canal 176 e na Telecab no canal 20, 94. Então a gente tá aí no bocado de cantar também no aplicativo para iOS e Android, tá no site, tá em todo canto. É a nossa Exatamente. TV. Estamos juntos. Tudo bem. Então vamos lá, voltando para falar de Tibau. Hoje a Tibau, enfim, tá muito diferente daquela Tibau enfim, 30, 40 anos atrás, né? Eu me lembro quando eu era criança, a gente conseguia ainda percorrer, não sei se o Gregório teve esse prazer de sair bolando nas areias de Tibau, nos morros, Gregório. Acho que não, Gregório é muito novo, né? Não. Mas eu me lembro que a gente tinha, né? Era esse hábito de sair, de escalar. Dá licença, Lairinho, que é o caçula de Dona Sandra e Doutor Laírio, eu brinquei com Lairinho de bolar. Sério? Bolando nas areias ali? Com Cid. Ali, principalmente ali, o morro fica do lado direito da casa dele, ali atrás e ao lado da casa dele. Eu tenho lembranças maravilhosas, adolescente, Lairinho, bolando na areia. Bem lourinho, não tinha o cabelo branco que ele tem hoje, né? Exatamente. Mas já tenho lembranças ótimas, assim, dos barcos, das jangadas chegarem no final de tarde ali de frente à casa de Sandra, que eu ficava muito hospedado na casa de Coconha, na casa dos pais de Coconha, né? Que eram vizinhos. Então tenho lembranças excelentes de lá. Agora você falando sobre Eu Tibau. registrei aqui você falando isso, mandei pra ele, que acho que quando ele não tá ouvindo o programa. Então, Adam, quando você fala assim, Tibau hoje, tem muita gente, inclusive, torcendo para Tibau entrar naquela lista de municípios que Bolsonaro decidiu aí votar. Não, Tibau hoje está como está porque ela foi emancipada, porque um município emancipado, então eles têm direito a ter postos de saúde, algumas coisas do setor público que não tinha antes. Tibau veio ter o primeiro vice-prefeito aliás, quando Tibau era subserviente a Grosso, a única vez que Tibau teve um vice-prefeito de Grosso foi Cidrônio, que foi o último vice-prefeito de Grosso, a época que ainda dependia de Tibau dependia de Grosso, e aí foi quando ele foi eleito o primeiro prefeito de Tibau. Pois é, interessante que na infância, né, muita gente ia para Tibau, eu também frequentei muito Tibau na época de criança, né? E uma das coisas que eu não gostava, Gregório, né? Era porque a gente ia pra praia, né? Aí tinha um fator de dormir lá. E geralmente o pessoal não usava, né, ventilador, alegando que era na praia, era ventilado. Cara, era um sufoco para dormir. E no meu caso, eu dormi, exatamente, a dificuldade não era nem a questão do calor, era a zoada do ventilador que não tinha, né? Então, gente, eu me lembro disso muito. E outra coisa também... Mas hoje, você falando dessa questão do ventilador, Tibau... Porque assim, como era Tibau antigamente? Tudo que não dava certo em Mossoró, botava no carro numa pampa, despachava pra Tibau. A geladeira velha, o fogão velho, o guarda-roupa velho, as roupas antigas. Ia tudo pra Tibau. E aqui em Mossoró, digamos, era a casa oficial, né? Mas hoje Tibau tá passando por um outro momento. Eu acho que as casas de Tibau... Com ar-condicionado, de 800 mil reais, casa de 800 mil reais. Eu me lembro que a gente ia pra Tibau, né? E tinha a hora da queda de energia, não sei se... Da queda de energia, a gente tomava banho de cacimba, né? Daquela água de cacimbão, né? Que tinha. A hora da queda de energia, né? O momento do sono, que era um desastre. E muitas vezes a gente dormia e acordava, parecia um empanado, assim, cheio de areia. Né? Que é outra característica também, Tibau, muita areia, né? Muito vento. Todo mundo andava de pé descalço no brisa de noite, hoje não, todo mundo bota... Eu fui pro lançamento do condomínio onde era a casa de Coconha, por exemplo, eu cheguei lá de sandália havaiana, cara, sandália havaiana branca, eu era mais mal arrumada. Todo mundo não é pra... Tipo assim, um final de tarde, um lançamento, eu tenho que chegar lá com salto não vou nem falar de grifes famosas. Pois é, agora uma coisa que resistiu bem ao tempo foi a Pedra do Chapéu, né? A Pedra do Chapéu, aquilo ali é uma guerreira, aquela pedra, viu? Porque é resistente ela.
Tá, o que? A história toda já tem, enfim, Eu tenho por foto- toda a história eu tenho com aquela foto de pedra gente- daquele Eu perfil tenho foto de ali gente e na ela, pontinha pulando, e ela você resistindo acredita? literalmente a Sério? cair. Você já atravessou aquela pedra do chapéu com a maré cheia? Não. Ah, eu muitas vezes na adolescência. Sim, era um ali por desafio, baixo, né? Ah, era um sim, desafio, já. A água batendo na metade e a gente atravessar. Era um Exatamente. desafio, mas a gente fazia. Né? Exatamente. Eu na época de criança, né, imaginava, se alguém der uma marretada naquela pedra, será que ela não cai? Né? Coisa de menino traquino, danado. Mas vamos continuar. Lúcia, esse ano tem vai fazer uma espécie de atualização do livro. Eu gostaria de lançar no próximo aniversário da emancipação. Até dezembro. Mas né? não é 25 uma anos de emancipação. atualização, é uma segunda edição com essas entrevistas que eu fiz com pessoas como Dona de Lourdes, a avó de Márcio Custódio, e tem seu Jaime, que já faleceu, seu Jaime, que é aqui, JF Peça, que ele faleceu, que ele era de Tibau. Ele foi uma das pessoas que testemunhou Tibau na época da guerra. Inclusive, eu entrevistei uma senhora em Natal, quando eu soube que essa senhora tinha mais de 80 anos, e o pai dela, a casa do pai dela era ao lado do campo de futebol do pessoal do tiro de guerra que foi guardar Tibau, vamos dizer assim, da guerra. Eu entrevistei a mulher, saí daqui só para isso, Adam. Entrevistei a mulher e voltei uma semana depois, a mulher faleceu. Você acredita? E está lá esse testemunho. Inclusive, ela era aposentada, era juíza, do conselho. Assim, era uma pessoa importante, vamos dizer assim, na justiça do Rio Grande do Norte. Então, o testemunho dela, tirei foto dela. É mais assim, um assunto que não sei porque até hoje não foi registrado em livro isso. Quer dizer, isso mostra que tem muito livro sobre Tibau e de repente nada sobre. Tem muito município aqui no entorno de Mossoró, que se escritor de Mossoró quisesse, fariam o Panema, o próprio Grosso, a Areia Branca já tem muitos escritores, né? Gente até que é de lá e mora fora, que já fez livro. Talvez a Areia Branca seja fora Mossoró, aqui na região, que tenha mais livros. Mas tem muitas cidades no entorno de Mossoró, aqui no Alto Oeste, que não tem livro nenhum. Eu não sei se os gestores não investem nisso, né? Porque eu acho que não custava investir. Mas fica aí a dica. Interessante, né? Hoje o Tibau também atravessa por uma nova fase, né? Que muita gente tá redescobrindo o Tibau para morar mesmo, né? Sim. Muita gente ia só nessa época do ano, janeiro, quando terminava esse período de verão, carnaval, voltava para Mossoró, como diz o Matuto, de Malicuia, né? Mas dessa vez não, muita gente está transformando o Tibau hoje como um bairro de Mossoró, ou seja, trabalha em Mossoró, quando chega no final da tarde ou da noite, pega o carro e desaba para Tibau. 2 motivos. Virando uma espécie de região metropolitana mesmo, né? 2 motivos, Carlos. Primeiro, os condomínios fechados. Então, antigamente você não podia se dar ao luxo de morar em Tibau, à beira-mar, sem segurança. Hoje, condomínio, as pessoas estão vendendo as casas à beira-mar, indo para condomínio, qualquer que seja. Em comunidade dá para ir e voltar todo dia. A segunda é a estrada, meu amigo. Antigamente, vocês lembram até um tempo desse, que Rosaba inaugurou como governadora e muita gente ainda vai para as redes sociais criticar porque ela só fez isso porque tem casa lá. Parece que é só ela que tem casa lá. A população de Tibau é altamente agradecida a ela, você não tem ideia, sabe? Inclusive, na última campanha dela agora para prefeito de Mossoró, poucas pessoas de Mossoró souberam. Mas os motoristas de táxi de Tibau fizeram diversas ações para lembrar esse feito. Eu acho que essa duplicação da estrada Mossoró-Tibau, né? Assim, a isso que eu tô rota do dizendo. Sol nascendo. Né? Inclusive, a RN o que, Lúcia? RN 013, né? 013, aliás. A RN 013 é uma das grandes obras aqui do Rio Grande do Norte. Assim, pra gente que é de Mossoró, nós somos a segunda maior cidade do estado. Tudo bem que lá, eu acho que isso é uma crítica que a gente faz. As pessoas são de Mossoró que só lembram de Tibau no veraneio. Mas em 20 minutos a gente sai de Mossoró e chega em Tibau. Muitas das pessoas até dizem, Mossoró não tem praia, Mossoró não tem... Mas em Natal tem cantos que você leva bem mais tempo para sair da sua casa e chegar na praia do que a gente aqui com Tibau do lado. Então... Olha, Gregório, em São Paulo a população no verão passa 9 horas na estrada, que o normal é 1 hora. Guarujá, São Paulo. Mas as pessoas passam 9 horas no verão para chegar. O que mais me dói assim, dessa questão de Tibau, de tudo, é o fato de muitos moçoroenses, a gente sabe que lá tem muitas casas de veraneio, mas o que mais me dói são as pessoas só lembrarem de Tibau durante janeiro. E o melhor de Tibau é o ano todo. O melhor, eu morei lá quase 10 anos, eu posso dizer isso. O melhor de Tibau é fora de temporada. É a baixa estação, como chamam. A baixa estação. Você conhecer as pessoas, sentar na calçada delas, conversar, Deve caminhar. ser uma tranquilidade, né, Lúcia? Demais. Você pode sentar com o notebook no colo, o povo senta nas calçadas ainda lá. É bem seguro Tibau, que eu posso dizer que Tibau é bem seguro, apesar de que, de vez em quando, eventualmente, se eu falar em arrastão, mas as pessoas abandonam as casas, com tudo dentro. Tem casa que nem
pega ladrão, tem, meu amigo. Aí reclama porque a pessoa só vai no verão, a casa está fechada o ano inteiro. Ah, é porque fizeram arrastão na casa de fulano uma vez, outra você ouve isso. E é como eu estava dizendo agora há pouco, as pessoas estão... O que está fazendo mais com que as pessoas voltem para Tibau até para morar, principalmente aposentados, são condomínios fechados, que hoje tem Tibau, condomínio fechado de todos os preços, e Todos também os gostos. a estrada. Meia hora você está em Tibau. Se Se você sai do Santa Delmira para ir para o Ernie, você leva quanto tempo do Santa Delmira para o Ernie? Se você for levar, eu levo uns 15 minutos para sair da abolição Se você até sair o do Festa, todos os Redenção, dias. até ali, eu moro no Redenção, vou visitar um amigo no Ninho Residencial. É mais rápido chegar em Tibau. E se for na Nova Mossoró? Nem me fale, nem me Que hoje a Nova Mossoró tá muito habitada, né? Uma grande Daqui a quantidade. pouco vai ter uma estrada exclusiva saindo do Nova Mossoró ali, já pegando para Areia pra Branca, RN né? mesmo. E também para Areia Vivem Branca. O problema de Areia Branca é que prometendo tem precisa tem da uma ponte. tem um projeto de uma ponte, já é lenda aqui em Mossoró, mas é bem antigo. Mas tem um monte de candidato a prefeito aí que vai fazer até ponte, até Até Fernando de Noronha. Noronha. Tem. Mas existe o projeto dessa ponte ali da região do Van Rosado até as Barrocas. Isso. E já corta um beleza. bocado, né? Exatamente, Corta um bocado. já alivia muito o caminho. Isso, corta um bocado. Eu sempre quando eu lembro daquela questão, poucas pessoas sabem, né? Nem o Mechan, mas acho que o Ninho ele tem aproximadamente 1.500 lotes residenciais. E a gente, tipo assim, hoje talvez não tenha muita gente morando lá, mas eu fico imaginando quando essas 1.500 pessoas daqui a 10, 12 anos estejam morando lá, o quanto vai ser dificultoso você pegar leste a oeste, que tem a UFESA, que tem a UERN, em horários de pico, né? Então eu acho que urgentemente Mossoró precisa refletir e espero que isso saia da promessa e vire realidade, porque a cidade realmente Outra merece coisa ter também que esse precisa acesso. a gente falou da duplicação da estrada, né, da RN, é justamente a continuação daquele trecho ali da rotatória até a entrada de Sim, Mossoró você quer- mesmo. você quer- Aqueles 9 quilômetros de BR. Sim, eu pensei que você tem? estava falando da Francisco Mota, que é outra lenda também, Não, mas não, você tá falando eu tô lá falando do complemento, ou seja, a duplicação não ficou Sim, até mais ou sim, menos sim. a entrada do Redenção. Isso. Ou seja, era uma luta para continuar, sabe? Aquele trecho, aquele pequeno Só trecho esse que ficou puxadinho faltando. ali, Exatamente, aqueles né? 9 quilômetros. Mas lá é Esses BR, 9 né? Eu acho que lá é BR. BR. Então, tem Esses que ser uma 9 luta. quilômetros dali, da entrada do Redenção até a rotatória ali, que dá acesso pra à RN. Fortaleza. Ficava bacana, viu? Com certeza, né? E aí, vamos ter música de novo? Essa música agora foi o que eu Eu escolhi. queria só dar um Pois, alô peraí. aqui para uma pessoa que deixou uma mensagem aqui. É um colega da 95, Jackson, que deixou uma mensagem que está adorando a entrevista. Valeu, Jackson, um grande abraço para você também. Obrigado tá certo? pela audiência. Valeu, meu querido. Abraço. Papo de sábado. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like I'm
93 FM, Papo de Sábado. Apresentação: Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele. De volta ao Papo de Sábado, aí a gente veio agora no intervalo uma música que eu adoro, Dance Monkey. Confesso que eu tava até procurando aqui uma matéria falando um pouquinho mais dessa música, mas ela é viciante. E enfim, eu escuto ela toda hora. Ela é de uma australiana. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre ela. Mas a gente tá tendo aqui a oportunidade de receber nos estúdios já 93, se não a maior, mas uma das maiores jornalistas daqui do Mossoró. Eu sou muito fã dela. E a gente tá falando um pouquinho hoje sobre a história de Tibau com Lúcia Rocha, que inclusive hoje é aniversário da sua mãe, né? Faz parte da educação da cidade de Mossoró também. E você estava falando aqui, comentando com a gente, acho que comentando no bloco passado, o quanto ela ainda lê, né, nos dias de hoje. Lê demais. E outra coisa, em 2011, desde que eu cheguei de São Paulo, que ela conta a história dela, eu passava pro computador, né? Enquanto foi em 2010, ela fez uma cirurgia muito delicada, de tireoide, o médico falou, olha, prepare alguma coisa para ela, assim, você é jornalista, uma biografia. Eu disse, rapaz, isso está quase pronto. Eu disse, pois então lance, que vai ajudar muito. E eu posso dizer assim para o ouvinte do seu programa, o quanto esta biografia dela faz bem. Então, o livro está todo na primeira pessoa, a história foi contada por ela, eu só digitei, organizei, né, arrumei Carlos Adams, que é revisor de todos os meus livros, foi quem revisou, e aí a gente lançou. Então esse é o livro que ela mais lê, não tem como ela não ler esse livro, você precisa ver, ela lê tanto que o livro se desgasta, a gente tem que dar um novo, então por ano ela vai consumindo o livro dela. Mas é bom que ela vai relembrando, né, é como se fosse uma lembrança que ela tem da vida, né? Então, eu acho e que as isso fotos, ela gosta de apontar para um e para outro que está na foto, sabe assim? É incrível quanto faz bem. E quando eu sou convidada para conversar com alguma família para desenvolver alguma biografia, aí eu sempre conto esse caso de mamãe. Às vezes a pessoa não se dá conta do quanto um livro desse é até, vamos dizer assim, por mais que a pessoa ache deve ser muito caro, é um investimento para a mente daquela pessoa que está dando. Porque assim, mamãe já tem 9 anos que está com essa biografia dela. Quando foi lançada, ela tinha 80 e poucos anos, hoje ela está fazendo 93 hoje, então assim, ela se mantém atual com tudo, ela se lembra de tudo, ela gosta de estar apontando, tem hora que ela tá lendo o livro, aí coloca assim de lado, aí começa a bater palma, aí eu vou olhar o que é que ela tá, aí alguma cena interessante que ela aprontou no tempo de colégio das irmãs, tá? Então assim, eu fico imaginando, se ela não tivesse como ela tem eu por perto e as pessoas que estão por perto dela, como seria, né? É interessante que você tem essa desenvoltura nessa questão das biografias, né? Eu conheci você, enfim, com essa sua paixão, enfim, uma estante lá cheia de biografias, porque é isso que, de certa forma, lhe atrai, né? Ou seja, enfim, você se sente atraída por essa questão da biografia e também inspira, né? Para outras obras. Eu tenho uma biblioteca com mais ou menos 1000 livros e na minha biblioteca eu só tenho aqueles livros que eu já li, o que eu vou ler de novo. Quando eu leio uma biografia que eu não vou precisar mais... Dessas biografias, qual é a que chama mais atenção, Lúcia? Cara, tem lá? Olha, eu vou a de Bill Clinton? O Bill Clinton, agora de Luiz Erundina, foi uma das mais bem escritas que eu vi até hoje. E por acaso, eu até falei esse dia para o Padre Charles. Tem uma relação também com o Padre Sátiro, né? Porque aí que é justamente o aniversário. Vou só abrir um parêntese aqui para mandar os parabéns. Foi grande o aniversariante da semana, Padre Sátiro Cavalcante Dantas, né? 90 anos, eu acho que no último dia 22 de janeiro, né? Filho de Pau dos Ferros, enfim. Padre aí, reitor da UERN, professor, diretor de colégio, diretor de emissora de rádio. Enfim, e ainda na ativa. Estudou em Roma, esteve com o Papa. Exatamente. Tem foto com o Papa Leão XII. Com certeza, né? E um defensor nato da UERN, viu, Gregório? Muito. Mais do que nunca, ele faz parte da história do Mossoró. Eu tava essa semana... E é filho de Pau dos Ferros. Essa semana, esses dias eu tô tendo a oportunidade aqui que tem me deixado... Tô bem orgulhoso, mas também tô muito nervoso. Tenho participado da bancada do Observador Político. Acho que é o programa mais tradicional aqui de política aqui de Mossoró e região. E a gente tava justamente Edmundo Torres e César Santos. Estavam falando essa semana sobre justamente essa caminhada de Padre Sátiro, essa acolhida dele a Mossoró, porque Padre Sátiro não é de Mossoró, né? Padre Sátiro é de Pau dos Ferros. Ele é da zona rural de hoje Marcelino Vieira. Na época, quando ele nasceu, era município de Pau dos Ferros, mas hoje já é Marcelino Vieira. Então ele nasceu na fazenda do avô. Fazenda Poço Branco. Poço de Pedras, alguma coisa assim. Acho que uma das figuras mais queridas e respeitadas. Eu sempre lembro de Padre Sátiro, fato. É uma pessoa altamente toda preparada. Campanha eleitoral. Ele estudou em Roma, ele estudou em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, no seminário. Tá entendendo? Lúcia, toda a campanha eleitoral, todos os candidatos a prefeito
prefeito tem que passar pela sala de Patsata para conversar com ele. Isso já é tradicional. Assim, Todos os reitores também, todos candidatos os a reitores. reitores. Lembro que ano passado também, na campanha da OAB, que eu participei também, os candidatos da OAB, então assim, a sociedade moçoroense tem uma reverência a Patsata. Infelizmente eu não pude ser aluno dele, não fui aluno de diocesano, não. Eu fui aluna, Mas ele foi meu diretor e professor de ele sala foi seu de diretor e aula. seu professor. Pois é, mas eu não tive essa oportunidade, mas fico feliz com toda essa repercussão e com todo esse Olha, respeito que ele tem na cidade e região. Eu coloquei a foto dele, eu acho que na terça-feira, um dia no aniversário dele, no Relembrando Mossoró, e falei assim, se você tem alguma história para contar com o Padre Sátano, então uma das coisas que eu tenho que ler tudo, claro, até eu gosto disso. Então uma das coisas que me chamou a atenção foi um senhor, disse assim, hoje é um senhor, ele falou assim, eu não tinha dinheiro para pagar um diocesano, alguém falou assim, conversa com o Padre Sátano, eu fui, ele me deu os 3 últimos anos científicos, passei em medicina, e quando eu fui agradecê-lo e dizer que eu passei em medicina, ele falou assim, indique alguém para ficar no seu lugar, e colocou a irmã dele. Olha que coisa linda, o cara não pagou o diocesano. Entendeu? Então, Padre Sátano, no livro de Luiz Erundina, conta-se a história, porque a mãe de Luiz Erundina era comadre da mãe de Padre Sátano, que era Erundina, com O. Exatamente, eu sabia que tem essa relação aí. Então, aí nasceu a primeira filha, que morreu no parto, e a mãe de Luiz Erundina prometeu, a próxima que nascer vai ser em sua homenagem. Então, nasceu Luísa Erundina, que nasceu no dia de Santa Luzia. O pai de Luiz Erundina foi registrar que era para ser Luzia Erundina. Aí lá no cartório erraram, botaram Luísa e Erundina. A gente recebeu agora uma ligação de Augustinha, isso, lá da comunidade de Jurema, Baraúna. Deve ser, né? Dizendo que gosta muito de você, Lúcia. Muito obrigada. É do Relembrando Mossoró também? Eu acho que deve ser, né? Eu acho que deve participar da comunidade, ela não especificou, Rapaz, mas fica aqui o registro. As pessoas perguntam pelo Relembrando Mossoró, tipo assim, de Noguchi, Mas Rosado, é muito bom a comunidade, né? É a comunidade que está chama. perguntando, o meu sonho é transformar em programa de rádio. Eu já fui falar com uma rádio aí, mas pedi muito alto, não sei. O meu sonho hoje é o Relembrando Mossoró, numa hora por semana, e com reprise, para levar esses personagens para lá. Ou que fale por telefone. Alô 93 FM, né? Na escuta aí. Vamos oba. Trazer essa profissional para o nosso time. É interessante demais. A história, ela me encanta, né? Eu gosto muito de história, de estudar história, geografia, e a história de Mossoró é muito envolvente. Por sinal, Admo, eu estou abrindo uma fanpage agora. Inclusive, só para concluir, colocaram lá um retrato meu, acho que é Lindo Marcos, né? Que um dos administradores. Ele resgatou uma foto minha, Gregório, de 2005. Eu acho que eu vi essa foto. Horrível. Eu não reconheci isso. Meu Deus, parece com Carlos Adams, mas não Carlos. Era um negócio quem assim. será? Meu Deus do céu. Eu me assustei quando eu vi. Mas enfim, a comunidade lá, ela é muito bacana porque relembra mesmo, tem muitas fotos do passado. Você precisa ver as caixas que a gente tem lá no museu para mexer. Hoje já tive no museu, eu já peguei algumas fotos também. Então, assim, aquelas fotos Relembrando Mossoró no Facebook, no Instagram eu tenho o Mossoró Todos os Tempos, no Instagram, tenho o Tibau de Todos os Tempos, e vou agora abrir a fanpage, talvez seja o nome Relembrando Mossoró Curiosidades, porque é só texto, é mais foto e texto. Não assim jogar e cada um colocar. As pessoas vão comentar, porque eu pesquiso muito coisas antigas por aí, e tem São Paulo para curiosos. Sim, é Mossoró para curiosos. Não, eu quero colocar com o nome Relembrando Mossoró, porque já, então, vai ser Relembrando Mossoró, e tem muitas curiosidades, qualquer né, coisa Mossoró? assim. Então eu vou colocar qualquer texto, por exemplo, do Dr. Raul Fernandes, que eu falei, o filho de Rodolfo Fernandes, que eu achei o texto de Tibau, no livro dele, que foi lançado há 50, tem coisas que merecem estar lá o texto. Você coloca a foto e um texto curto, não grande, porque o grande vai pro blog. Então, que as pessoas, vai despertar as pessoas comentarem, ficarem sabendo. Curiosidades, né? Muitas curiosidades. Mossoró tem muito disso aí, né? Eu me lembro agora daquele livro do Geraldo Maia, Relembrando Mossoró, enfim, alguma coisa de Mossoró, ainda do projeto Rota Batida da Petrobras. Ele falando da história de Cocão. Não sei se vocês já ouviram falar já. E Cocão foi um senhor que morreu no final dos anos, aliás, do século XIX, eu acho. 1800 e uns quebrados, 1870 por aí. Aí na véspera da morte ele foi receber a extrema-unção do então vigário, né? Da época, que era vigário, o que dá o nome à Praça da Catedral, o vigário Antônio Joaquim, né? Aí parece que o Cocão era meio arredio, né? Meio severo, e disse que não ia se redimir dos pecados. Aí o vigário também parece que era meio, enfim, tinha paciência curta, e disse que não era para dar extrema-unção. Ou seja, ele terminou como pagão na história, né? E naquela época se enterrava, eu acho que na igreja, né?
Exatamente. Aí, resultado, enterraram o Cocão fora da igreja, nos fundos da catedral. A catedral cresceu e hoje o Cocão que o nome dele era Cocão. Exatamente. Cocão hoje está enterrado no lugar mais sagrado da catedral, que é debaixo do altar, né? Ou seja, uma curiosidade que... Voltando a outra biografia que você falou assim, por exemplo, eu tenho mil biografias mais de gente do mundo inteiro, mas as que eu gosto, que eu curto, são aqui da região, né? Então, assim, eu tenho um amigo, um grande jornalista, Carlos Fernandes, ele foi quem criou o telecurso, assessorou o Roberto Marinho na Fundação Roberto Marinho, era um grande jornalista, apesar de que era daqui de Marcelino Vieira, morou em Mossoró no seminário, foi para o Rio de Janeiro, trabalhou com Chateaubriand, com muita gente lá. E ele reclamava que eu não lia Dostoiévski. Quando eu morava em São Paulo, ele disse, como é que você só quer saber desses livros de Vantan? Você tem que ler Dostoiévski. Mas eu só quero saber do povo de Mossoró. Isso eu morando em São Paulo, Vantan mandava livro, Raimundo Soares de Brito me mandava. Então, assim, eu descobri, quando eu estava fazendo esse de Tibau, o diário de Tião Gugel. Você sabe o que é o diário de Tião Gugel, lançado por Izuí, por Vantan? Vocês vão ficar impressionados. Quem era Tião Gugel? Sebastião Fernando Gugel era o bisavô de Flávio Rocha, da Riachuelo. Só pra você ter ideia, ele nasceu no interior de Carambu, na fazenda do pai. Ele tinha que ser um homem muito rico. Olha o nome da fazenda do pai. Fazenda Boa Fortuna. Filho único. Faz jus ao nome. Veio morar em Mossoró na adolescência, só que em 1900, preste bem atenção, em 1900, ele começou lá em Caraúba, na fazenda do pai dele, a escrever um diário. Então, todo dia ele colocava quanto é que, se choveu ou não. Ele tinha que contar o tempo. Como é que era tá. Querido diário, hoje... Aí, segundo, ele colocava a cotação, que nem hoje faz o dólar, então ele fazia a cotação, quanto é que está, não o quilo de arroz, mas o litro de arroz, naquele tempo era litro. O litro de arroz, o litro de feijão, o litro de milho, e aí, por aí. Esse cara tinha que ser presidente do banco, foi o dono do primeiro banco em Mossoró, Casa Bancária S. Gugel. Então, ele escreveu a biografia dele, o diário dele, de 1900 até 1966. Ele viveu ainda até 72, mas eu soube que ele parou quando a esposa faleceu. Aí ele perdeu o gosto, enfim. Aí ele vem morar em Mossoró adolescente e continua o diário. Só para você ter ideia, a primeira vez quando ele chega em Mossoró, vai para a missa na catedral, de 9 horas da manhã do domingo, ele fala assim: poxa, acabei de chegar da missa da catedral, aquilo que é bacana, nem parece os maltrapilhos que vão para a missa lá de Caraúbas, aí você imagina. Então ele vira colunista social, ele é historiador, ele é o melhor jornalista de Mossoró, ele porque vira correntista, ele conta, né? Tudo que contador, acontece, economista, ele por aí conta, Adam, tudo que acontece em Mossoró. Ele vai na inauguração do Colégio das Irmãs, do Diocesano, da União Caixeiral, e faz os comentários, sabe? E aí, Vantan soube que ele tinha esse diário lá em Natal, já tinha falecido, estava em poder de um neto dele, foi atrás, mandou o Marquinhos de Raibrito digitar e foi lançado em 5 volumes. Quando era para sair o 6º volume, Vantan morreu. Até hoje eu estou doida para saber o resto da história, porque eu falei até o 5º volume, eu tenho até o 5º volume. Isso aí. Então é maravilhosa essa coleção. Um dos meus projetos é pegar essa coleção dele e transformar na biografia dele. Eu vou transformar o diário dele numa biografia dele. Este homem, ele veio ser o avô, a primeira neta dele foi a mãe de Flávio Rocha, que casou com Nevaldo Rocha, que era primo. A avó dela era irmã da mãe de Nevaldo Rocha. Então, Nevaldo Rocha casou com a prima. E aí saiu a Guararapes. Muita gente acha que a Guararapes começou do nada, de um coitadinho. Não é tão assim coitadinho, não. A mulher dele era neta de um banqueiro. Será que ele não deu nada para essa empresa? Né? Enfim, causos aí, né? Mas histórias para contar, né? Não, essa história dele é fantástica, essa de Tião, do livro dele, porque ele registra a história de Mossoró. Ele fala sobre os estudos para fazer a estrada de ferro, de Areia Branca para cá, e já havia desvio de dinheiro de políticos. A gente está falando do início do século XIX. Mas isso 20, aí, desde a época da chegada dos portugueses, que, enfim, que começou, né? Isso aí não é tão quem recente. Quem tiver curiosidade assim, de saber essa história, procure no Secos de Mossoró. A gente está quase terminando aqui, mas Lúcia tem um projeto interessante que ela está também ensinando as pessoas a fazer biografia, né, Lúcia? Isso é uma coisa que eu já venho... Ou escrever livros, ou escrever textos. Paulo. Inclusive, Adam já fez minha oficina de literária. Está no meio do caminho ainda. E está no projeto do livro dele, que ele não lançou. Eduardo Collin lançou A Ciranda da Rosa, que é a biografia de Rosalba. Quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu também tenho disponível. Está aqui, eu trouxe uma edição para Gregório. Muito obrigado, quero dar uma leitura. Especialmente os bastidores da campanha de 88, a primeira campanha de Rosalba prefeito de Mossoró. Eita, para tentar entender, para reverenciar o passado aí, entender o presente e saber como é que vai ser o futuro, né? Exatamente. A primeira mulher que enfrentou uma campanha eleitoral. E, por sinal, no mesmo ano que Rosalba foi candidata a prefeito, teve uma vice-prefeita mulher, que foi Rose Cantilho, de Larire.
foi a candidata de Laíra a vice-prefeito. E eu quero parabenizar o programa, eu tenho muito a dizer desse programa, porque é sensacional. Tem uma ouvinte muito especial, que é a dona Edileuza, ela é a secretária lá da casa de Dona Vera e Fernando Rosado, ela não perde o programa de vocês. Como é o nome dela? Dona Edileuza. Ô, Dona Edileuza, ela obrigado. comenta comigo esse programa, ela disse que um dia Lairinho deu uma sugestão de alguém fazer a história dos idosos lá do abrigo. Do Amantino. Pronto, já tem uma pessoa que está vendo isso, que é a filha dela, que é minha aluna da minha oficina Que de... coisa boa. Lúcia, acabei de receber uma ligação aqui de Gustavo, pai da minha amiga Lara Costa, e ele perguntou aqui se você já leu o livro O Guerreiro do Iaco, de Calazans. Sim, porque a história do meu avô está nesse livro. Você já leu ele? Ele ia lhe Claro, emprestar o livro, Calazans então você já leu. Fernandes é esse que eu falei agora. Ele está ouvindo aqui o programa, obrigado pela Calazans audiência. Não, mas se ele quiser, eu até gostaria de pegar emprestado para tirar sério, porque tem um jornalista em Mossoró que pediu emprestado e não me devolveu. E ele disse que não Por pegou favor, emprestado comigo. devolvam os livros E de ele Lúcia fala Rocha. que não pegou emprestado comigo, só que quando eu empresto um livro é colocado no meu computador, no arquivo da biblioteca. Exatamente, aí tem lá a data de saída. Eu Então, gostaria. você que pegou o livro aí, ó, né? Tá na hora de devolver. Aí esse livro tem a história do meu avô Pedro Alves Cabral, pai da minha mãe, que é o guerreiro do Iaco, supostamente Pera foi aí, o pai vamos do com meu calma. avô. Pedro Álvares Cabral, que é homenagem a Alves. Ah, então já é confuso. Inclusive já. tem uma rua lá na Nova Betânia que é Não, Pedro é Alves Álvares. Cabral. Alves. Aquela Alves. rua não é Pedro Álvares Cabral? Não, é Alves. É Alves Cabral? Pois até hoje eu jurava que era Pois aquela é. rua. Era Pedro Álvares Cabral. Era isso que eu Pode perguntava olhar agora. a placa é Não é Alves. do descobridor, não. Não tem Eu nada a pensei que era ver. homenagem. Mas a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Mossoró não sabe e fica mandando release no nome de Pedro Álvares Cabral. Eu já falei, não falo mais, eu já tenho até um papel assinado por Fafá na época que ela era gestora, dizendo que o nome da rua... A gente já pediu, já tentou... Mas eu acho que na placa tem Alves, não? Alves. Pedro Alves Cabral. Alves Cabral. Então, gente, olha, a rua O lá do papel Nova timbrado Betânia. da Secretaria de Cidadania é Alves, A corretamente. rua lá do Nova Betânia, eu acho que fica ali próximo da Frota. Não sei se é a rua da Frota. Não, é na rua paralela. à Isso. Frota. O nome da rua é Pedro Alves, tá certo? Alves, não é Álvares. Eu achava que era Álvares em Eu homenagem acho que ao Mossoró nem descobridor do tem Brasil. Pedro Álvares, né? E olha que na gestão de Antônio Rodrigues Carvalho, aquele terreno ali, tudo era do meu avô, aí pegaram o terreno para fazer a rodoviária, tomaram da família, e em homenagem devolveram com essa homenagem que até hoje... Tá pela metade, né? Eu acabei de descobrir que a rua é Alves. A gente já tentou mudar o nome para Pedro Cabral, mas falaram lá na Câmara que não pode, porque foi aprovado Alves, então fica assim. Exatamente. Mas o Confunde nome o tinha próprio- Alves mesmo? Hein? O nome ele foi registrado Tinha Alves mesmo no nome? Ele foi registrado como Alves Cabral e Antônio Rodrigues de Carvalho deu o nome para a rua em homenagem porque tomou os terrenos para fazer a rodoviária. E depois fizeram essa secretaria lá. Beleza, então, gente. Vamos Muitas embora. participações hoje no programa, né? O pessoal interagindo, o tema foi bom. Lúcia, a Maria Lúcia, por mim, acho que eram uns 4 O programa programas. Que... é muito bom. Olha, é muito gostoso esse programa. É só uma conversinha É bom. sem compromisso, Exatamente. fala da semana, resenhado. É um papo de sábado. É um papo de É, um sábado, papo né? mesmo. Antigamente Bem o pessoal informal. vinha pra cá, eles ainda trazem, né? Nunca tive coragem de beber ao vivo, mas o pessoal Vocês toma uma trouxeram cervejinha. a pessoa melhor do mundo para fazer esse programa com vocês, porque casado. Eu sou suspeita para falar. Este rapaz era para estar no Jornal Nacional nossa, em 2005, gente. Ô, gente, em sala olha aí, de Erivelto, aula. agora Quando eu ele vou abriu ficar- a boca Ai, para ler um Jesus. texto que eu mandei, eu digo, meu amigo, daqui a 10 anos você está na bancada. Ai, mas quis o destino que eu fosse pra Não UFES está também. porque não quer. Porque fugiu até da Cabugi. É muito feliz, mas ele acha que ele é muito feliz. Graças Não, a muito, Deus. muito. Graças a Deus. É Obrigado. um excelente filho, né, dona Conceição? É, muito. Ajuda a mãe dele em tudo lá, até Mamãe se lavar o carro aposentou dele. agora. Até o carro dele, Vai a ter mãe muito dele... assunto aqui pra quando desligar os microfones. Pessoal, bom final de semana. Lúcia, E muito Gregório, que eu obrigado. conheci em 2012, na campanha de Larissa, nós trabalhamos eu na TV e ele nas mídias sociais. Foi Foi assim que a gente se justamente. conheceu. Eu lhe conheci muito tempo, já assim. Eu lhe conheci, nem você me conheceu. Porque Não, você em conhece você agora. 2010, você foi lá na TV Mossoró com um projeto de um programa de turismo. Isso, justamente. Tá vendo aí? E Memória hoje boa. está com um memória. grande olho. Para quem não sabe, esse rapaz está com um programa maravilhoso. Cheguei lá. Justamente, fazer um mexão, cheguei lá. É um programa que tem biografias, não é? É. E ele tem entrevistado pessoas, essa história maravilhosa, como a primeira, que Lucileide do Queiroz Lucileide contou Queiroz. umas histórias lá de um porco que pagavam com porco, muito interessante. Lúcia, o programa é muito bacana. Eu cheguei lá, ele passa todas as segundas-feiras já na nossa TV, 8 E da noite, das 8 reprisa. às 9. E tem várias reprises durante a semana. Quarto e domingo. E eu já tive a oportunidade de receber muita gente bacana. Essa semana que teve no programa foi Padre Charles. Já recebi lá uma entrevista muito boa também, foi com Tereza dos Bolos. Pra Sim, entender a história da Tereza dos Tereza Bolos. dos Bolos. Lucineide. Aí, próxima segunda agora.
agora eu vou receber Teve o reitor, né? Também já o Pedro Pedro Fernandes. Já recebi muita gente aqui do A de Mossoró no Pedro programa. Fernandes foi excelente para Que é entender justamente o pra que está por entender trás da quem UERN. são as pessoas, o que é que elas fizeram para chegar lá. Eu A sempre de digo que a gente Pedro tem que voltar lá com a história dele, porque ele só falou a história da UERN. Sim, foi. E que foi muito bom para entender muita coisa que eu não entendia. Mas próxima segunda eu vou estar recebendo no programa Alexandro, que é o proprietário do restaurante Tchê, aqui em Mossoró, que a gente sabe que hoje o restaurante é muito respeitado. Sim, E muitas e pessoas ele é de gostam fora, bastante. né? Parece que é ele é de gaúcho. fora, quero entender também a história dele, por que é que ele veio empreender em Mossoró. Aí tá vindo aí Camila Mello, Mariana Lopes, Christian de Saboia, um bocado de gente bacana vai passar pelo programa aí nos próximos dias. Então bom. toda segunda-feira na nossa TV, das 8 às 9, na TCM, na Telecap, na Brisanet, no aplicativo, no site, onde tiver. Exatamente. Obrigado, Muito pessoal. É isso. Gente, vamos embora. Obrigado, Lúcia. Valeu, gente. Valeu pela audiência. Na sequência vem aí o nosso amigo Railson. É isso, gente. Valeu, abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau, bom final de semana. bom.